E aí, pessoal? Hoje eu tô aqui num ambiente diferente, não é no sítio. Tô aqui na cozinha de casa e eu tava pensando, né? Esse mel aqui é um mel que ele fermentou e ele tá levemente azedo. E aí, olha só, o tanto que ele fermentou. Se você olhar aqui, ó, tá branco. Muita espuma. Ele tem três cores, se você parar pra analisar, né? Ó, são três cores. E esse mel, ele veio de um resgate que eu fiz. E, infelizmente, eu não consegui. A forma como eu guardei esse mel acabou entrando ar e, enfim, ele azedou. E aí, para não perder esse mel, eu pensei, o que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? E aí veio a ideia do hidromel, que, aliás, se você tem um mel aí que ele tá azedo e fermentado, tem gente que nem gosta de dar esse mel para as abelhas porque não faz muito bem para elas. E aí o que acontece? Para a gente não perder esse mel, é o melhor mel para poder fazer hidromel. Eu falei, bom, então estamos no fim do ano, melhor receita possível é fazer um hidromel para daqui mais ou menos uns 20, 25 dias, pelo menos a gente ter aí um hidromel jovem que dá para beber ou dá para presentear. Eu vou deixar aqui um vídeo, aliás, eu já vou mostrar aqui de onde veio esse mel, como é que foi feito esse resgate. Foi um dos primeiros resgates que eu fiz. Eu consegui colher cerca de uns 28 a 30 quilos de mel. Tá vendo isso aqui? Pois é. Isso aqui e isso aqui. Olha o tamanho do favo. Inclusive já tá com o lacre. E aí sobrou esses 3 litros, 2 litros e meio aí, para, mais ou menos, que ficaram nesse processo aí de fermentar e eu não consegui usar. Só que hoje eu só tenho aqui 1 litro e 700 desse mel. Então eu vou fazer um hidromel aqui numas medidas, né, um pouco diferentes, e com alguns ingredientes diferentes. Eu vou explicar porquê de cada ingrediente aqui, tá? Então, a receita desse hidromel é uma receita que ela para as pessoas que não estão acostumadas com hidromel, não bebem frequentemente, e aí fica uma coisa muito mais leve, cítrica e muito mais palatável de se consumir. Então, se você está pensando que receita que você pode fazer, o que você pode fazer para o fim do ano, para as pessoas, para presentear as pessoas, ou até mesmo para tomar no Réveillon, né, seria bem legal você servir isso para os seus convidados. E é o que eu vou fazer aqui em casa, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos 5 litros e 300 de água. Parte dessa água aqui, eu fervi mais ou menos 2 litros dessa água. Por que eu fervi? Porque a melhor forma, tá, de dissolver e ajudar no processo de fermentação deste mel que não está pronto para consumo, é um mel que ele está azedo, é um mel que está fermentado. Então, para a gente conseguir diluir isso daqui, olha a complexidade desse mel. Ó, e essa espuma é uma espuma de fermentação. Se você analisar aqui, ó, são 3 cores. 1, 2, 3. Né? Então é um mel que ele precisa ser quebrado, ele precisa ser diluído. Então a gente precisa de uma água que não pode ser fervendo, mas é uma água aí basicamente em 28 a 35 graus para a gente poder quebrar esse mel e deixar ele bem diluído nessa água. Então a gente vai usar também uma maçã,
Se você tiver maçã verde, melhor ainda, tá? Melhor ainda. Aqui a gente tem o quê? Meio limão siciliano espremido, tá? Então ele tá aqui, espremido. Nós vamos usar entre 7 a 10 centímetros de gengibre. Eu vou explicar depois o porquê de cada um desses ingredientes. Vamos colocar aqui canela em pau. Eu vou colocar apenas uma, tá? E o cravo eu vou colocar, na verdade, só 3. Então é isso. Laranja, limão siciliano, gengibre, canela, cravo e maçã. Lembrando que a maçã a gente retira depois de 7 dias. É muito importante a gente retirar depois de 7 dias, tá? Então, enquanto... e lembrando, fermento, 10 gramas de fermento. Por que, Pedro, você não vai usar 20 gramas de fermento? Porque existem algumas receitas que se usam. Porque geralmente as pessoas compram mel para poder fazer hidromel. No meu caso, eu já tenho um mel que ele está fermentado e levemente azedo. Então, a função do fermento aqui já existe nesse mel. Entende? Então eu não preciso de mais 10 gramas de fermento. E esse fermento aqui, ele é um fermento biológico, ele é seco e instantâneo, e ele é para pão. Se eu coloco mais um sachê desse, ou seja, 20 gramas, eu perco o gosto do hidromel e eu começo a ter um gosto mais papado de pão, entende? Então, alguns desses ingredientes aqui, eles servem para quê? Justamente para a gente quebrar esse gosto do fermento, tá? E o que é isso aqui, Pedro? Isso aqui é um balãozinho que a gente vai usar, tá? E depois eu explico por quê. Beleza? E essa garrafa aqui é o momento que é o seguinte. Num determinado momento do hidromel, a gente vai precisar usar essa garrafa. Tem 3 etapas. A primeira etapa é a gente deixar entre 7 a 10 dias para a gente poder testar e ver como é que tá o gosto desse hidromel. E ele não está pronto depois de 7 e 10 dias. Ele não está pronto. Aqui a intenção é só a gente ver se não tem nada de errado, se não precisa corrigir. Por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer um hidromel, o que acontece? Ele fica com gosto de vinagre. Entende? E aí a gente precisa fazer a correção. Então nesse processo aqui, nós vamos deixar aqui cerca de 25 dias aqui, tá? Depois a gente pode tirar e já envasar, tomando cuidado com a borra que vai ficar aqui embaixo, então ela tem que ficar aqui, a gente não pode jogar ela aqui, porque senão fica com um gosto muito amargo. E isso é um ponto importante da laranja, né? Essa laranja eu não abri ela, mas se ela tiver aquela parte branca muito grossa, é melhor colocar o caldo do que e raspas da laranja do que a laranja inteira, tá? Então tem esses 2 processos. Eu quero fazer 2 processos, então beleza. Então eu deixo aqui entre 25 a 30 dias. Depois eu passo para a garrafa, entende? E deixo aí mais... se eu quiser não beber um hidromel jovem, eu tomo a partir de 30 dias, 25, 30 dias eu já consigo tomar, e aí eu vou deixar aqui nessa garrafa. Ou então eu tiro daqui, passo para uma outra garrafa semelhante daqui 25, 30 dias, e aí depois de 90 a 110 dias, 120 dias, o que eu faço? Aí eu passo definitivamente para essa garrafa. Então são 3 etapas. Eu posso já querer passar direto para esta garrafa numa segunda etapa, ou na terceira, depois que eu colocar mais uma vez aqui. Por que eu não gosto de deixar ele fermentar, envelhecer e ficar assim, 120 dias aqui? Porque eu preciso abrir para testá-lo e tirar a borra, entende? E aí eu já tenho um filtro, eu já tenho ele melhor filtrado. Eu vou fazer todo esse processo e eu vou mostrar aqui no canal, mas a intenção é que você consiga fazer essa receita e daqui mais ou menos uns 20 dias você já consiga ter pelo menos um hidromel jovem para se tomar. O que não é o melhor momento para se tomar, mas sim daqui uns 90 a 120 dias, tá? Mas se você quiser presentear ele numa garrafa para as pessoas levarem, abrir daqui uns 90 dias, perfeito, é legal, é um baita presente. Então é legal para a gente fazer isso aqui no fim do ano, porque no momento em que a gente está em Natal, né, essas confraternizações, em uma virada de ano, os presentes que às vezes a gente presenteia as pessoas, eles não são feitos por nós, na maioria das vezes, né?
E é interessante, né, para o apicultor, e é interessante para outras pessoas também que têm interesse ou são curiosas da apicultura, assim como eu, e que gostam, né, de presentear de uma forma diferente. Tá aí um baita presente para se dar, que é um presente que as pessoas não vão se esquecer dele, tá? Então, vamos lá preparar essa receita e eu vou trazer aqui pontos importantes de cada ingrediente, tá? Eu tô com a minha colinha aqui e é o seguinte, olha só, o fermento, qual que é a função do fermento? É converter o açúcar em álcool e CO2, tá? Limão siciliano, ajustar o pH. É uma função técnica, tá? E ela não é aromática. Aliás, ela cria um ambiente ideal para levedura alcoólica e inibe bactérias acéticas, ou seja, vinagre, tá bom? Aí a gente vai aqui para laranja, que a gente vai usar uma unidade. Aroma, deixar uma pegada mais de óleo essencial, deixar com uma leve acidez e criar essa ação antimicrobiana suave. Lembrando que isso aqui é tudo fermentado, tá? E aí a maçã é um nutriente natural de fermentação. Aqui a gente vai ganhar nitrogênio, minerais e pequenas quantidades de ácido málico, tá bom? Gengibre, isso aqui é uma grande sacada. Complexidade aromática, até porque isso aqui, o cheiro é muito bom. Então, tem uma leve ação antimicrobiana e uma sensação de frescor. Ajuda a limpar a percepção alcoólica, tá? A função da canela, aroma quente, estabilidade microbiológica e ajuda na sensação do corpo da bebida, tá? O cravo, a função dele é um potente antimicrobiano natural, ajuda a segurar as bactérias indesejadas e adiciona profundamente o aroma, tá? Então essas são as funções de cada um desses componentes aqui. Então bora preparar essa parada agora. Então vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que eu tenho aqui apenas 1,7 litros de mel, tá? Eu não tenho mais do que isso. Então, qual é a minha quantidade? 1,700 de mel, mais 5 litros e 300 de água. Lembrando que eu aqueci 2,5 litros. Eu aqueci 2,5 litros de água. Olha só, vou até pegar aqui a câmera para vocês verem como é que tá. Olha, parece que tá cremoso, né? Mas na verdade, parece que tá cremoso, né? Mas na verdade isso aqui tá... O cheiro é bom, mas é um cheiro curioso. É um cheiro de azedo, mas é isso. Então a minha medida, eu vou deixar direitinho na descrição. Eu tô bem curioso, sim, com o resultado dessa receita. Terminamos o mel. Vamos colocar aqui o limão siciliano. Limão siciliano. Agora vamos cortar essa maçã. E o interessante é o seguinte, depois que a gente cortar, é muito interessante que a gente consiga tirar ela lá de dentro, daqui 7 dias, ok? Então eu vou cortar em formatos que eu consigo colocar uma colher e puxar, ok? Aqui eu vou tirar o caroço também da maçã. Então eu cortei mais ou menos na metade, e da metade eu cortei em mais um pedaço. Então cabe perfeitamente. Então da metade, ó, seria mais ou menos essa proporção. Então eu tirei um pedaço aqui. Então metade está aqui, eu transformo em 6 pedaços, é isso? Não. 4 pedaços. Sem caroço. Ó, sem caroço.
Parece... Quem já fez sangria, para quem já fez sangria, já tem uma certa facilidade, né? A sangria, ela é também bem gostosa, e principalmente quando ela fica bem curtida, fica muito boa também. Então aqui a gente finalizou. Lembrando, tá? Quanto mais asepsia, quanto mais você conseguir deixar as coisas bem higienizadas, melhor é, tá? Então vamos lá, vamos colocar aqui agora os cravos. Eu coloquei uma grande quantidade de cravo aqui, mas olha, pensar que a gente coloca só 3 é sacanagem. Só para quebrar, eu vou colocar 4 cravos. E agora a gente coloca a canela em pau. Eu vou quebrar ela aqui também. E aqui, vamos usar agora o gengibre. E a intenção do gengibre, a gente não precisa deixar ele estar muito... Aqui nem vai. Muito. A gente não pica ele muito, mas também não deixa ele em pedaços tão pequenos. Beleza? Agora a gente vai para laranja. Aqui eu vou tirar o meio dela, tá? Vou tirar também o caroço da laranja. Agora imagina, se você tivesse se antecipado e feito isso aqui antes, as pessoas chegariam na sua casa, você conseguiria dar para elas um baita presente, hein? Porque o hidromel pode parecer uma bebida que muita gente sabe o nome dela, etc. Mas não é uma bebida que todo mundo conhece, não. Tá? As pessoas ouviram falar, mas não tem essa cultura de beber todo dia ou a todo momento um hidromel. Ó, tô tirando aqui o caroço. Vamos acompanhar como é que vai ficar esse hidromel. Até o rótulo dele vai ficar legal. Para manter o padrão aqui, eu também vou tirar esse pedacinho aqui. O cheiro já tá assim, muito bom. Muito bom mesmo. Agora a gente vai para a parte do fermento. Esqueci o nome aqui. Vamos lá, vamos colocar o fermento agora. E o balão é um airlock, tá? É como se fosse uma válvula de fermentação. Como é que a gente vai fazer isso? Uma válvula de fermentação. Aqui, agora, eu vou tampar com essa tampa da água mesmo, que veio. E vou sacudir, balançar bastante, tá? Tomem cuidado na hora de balançar, por quê? Porque essa tampa, ela não é boa e pelo peso, tá? Pelo peso, pode abrir e fazer uma lambança. Aqui, ó, olha a diferença. Tá bem diluído. Eu queria que desse pra ver aqui, mas eu acho que não vai dar, não. Aí, ó. Tá dando pra ver umas enzimas bem pequenas? Pois é. Isso aí é do mel. Então, beleza. Aqui, balançamos bastante. E, ó, não tem nada aqui embaixo. Por quê? A água quente, tá? Água não quente, né? Mas uma água morna. Ajudou bastante a diluir. Eu vou explicar de novo os passos que a gente vai usar caso você queira tomar um hidromel jovem, tá? E também vou te explicar como é que vai ser o processo de invase. Talvez eu faça isso em de duas formas. E não apenas
em 3 etapas. Eu vou fazer isso em 2 etapas. E agora, que a gente balançou bastante aqui, deixa eu conferir. Tá bastante diluído. Show de bola. Vou dar agora só uma balançada boa. Show! Cansa. Beleza. Lembrando que nós teremos aqui um bom espaço, tá, de fermentação aqui em cima. Então, digamos que você tem mais mel para poder fazer, então você pode fazer com mais água. Mas lembra sempre de deixar pelo menos aqui, ó, isso aqui da garrafa, tá? Para fermentar e para não bater aquela pressão e explodir ou derramar ou estragar o processo. Então o que a gente faz agora? Agora a gente vai usar esse balão ou essa bexiga e a gente vai furar ela. Só para a gente explicar antes de colocar o balão aqui. Então o que eu coloquei na minha colinha aqui? Ó? De 0 a 30 dias, fermentação aqui no plástico. De 30 a 45 dias eu posso trafegar, ou seja, eu posso pegar um outro galão deste e colocar toda a estrutura do meu hidromel nessa outra estrutura, só deixando a borra aqui embaixo, tá? E não levar. E aí, no dia 45, eu invaso, tá? E aí, no dia 90, tá no auge inicial do hidromel. E no dia 120, tá assim, ó, perfeito para ser consumido. Lembrando que entre o dia 30, 35 ali, você tem um hidromel jovem. Você não tem todo o aroma, né? Todo o hidromel bem desenvolvido, mas é um hidromel jovem. Então, talvez o que eu vou fazer? Eu ainda vou pensar se eu vou fazer esses 3 passos ou se eu vou fazer os 2. Eu estou pensando em eliminar esse passo de trafegar isso aqui, tá? Para um mesmo, né, barril parecido com esse, no caso, não o mesmo, né, mas parecido. Só para poder transferir. Só que lembrando que em 7 dias eu preciso provar isso daqui. Não é para consumir, é para provar, para ver se ele não está muito vinagroso. Porque se tiver vinagroso, aí existem algumas coisas que a gente precisa fazer para a gente poder corrigir. E tem horas que nem dá para corrigir. E aí é melhor deixar, esperar e ver se ele fica bebível, consumível daqui 90 dias ou não. Mas acontece, até mesmo porque a gente está fazendo com um hidromel, né, com um mel já assim, azedo, literalmente, bem fermentado. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o balão para fazer um airlock aqui. E qual que é a intenção disso aqui? Pronto. Qual que é a intenção? A intenção é a seguinte, ele vai fermentar e ele vai expulsar o ar, tá? Então aqui tá a minha agulha e eu vou furar a minha agulha aqui, ó. Um furinho apenas para poder sair gás, fermentação, ar e não entrar. Então essa que é a intenção aqui. Beleza? Nosso hidromel está preparado. Na minha colinha aqui, a gente tem temperatura ideal de armazenamento. Então vamos lá. Fase 1, que é a fermentação ativa, que é de 0 a 30 dias. O ideal é entre 18 a 25 graus. É aceitável de 16 a 28 graus. Por quê? Abaixo de 16 graus a fermentação lenta ou travada. Acima de 28 graus a fermentação é agressiva. Álcool bruto, risco de azedar. Então, se você tiver que escolher, prefira mais frio do que mais quente, ok? Fase 2, pós-fermentação, que é a maturação. É o momento ali de 45 dias em diante. Ideal entre 12 a 18 graus, aceitável de 10 a 20 graus. Por quê? Amadurece o álcool, integra os aromas, reduz a oxidação e evita a autólise de levedura, tá? Então, quanto mais estável, melhor. É bom a gente evitar essas variações diárias, beleza? Do que a gente não pode deixar perto essa obra de arte aqui? A gente não pode deixar no sol direto, não pode deixar perto do fogão, nem em cima da geladeira, porque vai vibrar e vai esquentar, e nem em locais que
durante o dia pegam aí 30 graus facilmente. Na dúvida, você vai fazer o seguinte, você vai deixar isso aqui num local fresco dentro de casa. É isso que a gente precisa para esse hidromel funcionar. É óbvio que eu vou fazer vários vídeos desses momentos aqui no canal, então é bem provável que você vá assistir esse vídeo num futuro, por exemplo. Você consegue voltar aqui e assistir e ver as etapas, tá bom? E qualquer eventual erro eu também vou falar. Agora, para quem está assistindo agora, no presente, tudo que eu fiz aqui, a gente tem aí 90% de chance de funcionar, tá? Então é só fazer desse jeito, armazenar bonitinho. Lembrando que é bom colocar aqui ao lado desse balão aqui, né, dessa bexiga, ou um elástico para a gente poder apertar aqui, ou então a gente pode colocar aquele adaptador que as pessoas chamam aí de enforca gato, pode colocar aqui em volta, tá? Ou também pode, eu não recomendo colocar uma fita, né? Até mesmo porque aqui, ó, já começou a sair um pouquinho de, talvez, ou tava assim, não sei. Mas tem um pouco de líquido aqui já. Então o ideal é a gente colocar aqui uma gominha, um elástico, para manter esse balão com quanto vai subindo, né? Essa fermentação, ele não sai daqui. E uma última dica para você que ficou aí, olha só que interessante. Coloca isso aqui sempre em cima de algum recipiente embaixo que tenha água, para as formigas não conseguirem subir, tá? Menos dor de cabeça. E aí, final da nossa receita, espero que tenha feito sentido para você. E se fez, faz o seguinte, se inscreve nesse canal, dá um like nesse vídeo. Esse vídeo aqui é um vídeo de receita bem diferente do que eu tenho feito normalmente aqui no canal, mas daqui para frente pode ser que eu faça outras receitas que eu tenho testado em casa. Eu falei, bom, já que eu vou fazer isso aqui, por que eu não coloco isso, não falo isso pro canal, não dou a dica para as pessoas fazerem o que eu vou fazer, né? Então, mais para frente eu quero fazer alguns receitas de mel medicinal e por aí vai. Então, a receita de hoje para esse fim de ano é hidromel, esse hidromel aqui que vai ficar incrível. Então, saúde, saúde, saúde e prepare isso aqui para o seu fim de ano, vai ser incrível. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo. Não se esqueça de dar um like nesse vídeo. Tamo junto.